Boa noite, gente. Na semana passada eu fiz uma enquete perguntando quantas pessoas têm costume de fazer seu planejamento semanal. E eu tive muitos retornos. Algumas pessoas brincaram que esse ano já não vale mais a pena fazer o planejamento, porque é um ano perdido por causa do Covid, né? Outras pessoas falaram que costumam fazer o planejamento, e algumas pessoas me chamaram falando que gostariam de fazer o planejamento, mas não sabem nem por onde começar. Bom, alguns anos já eu faço isso na minha vida. Eu traço algumas metas para o meu ano e vou planejando mensalmente o que eu preciso fazer para alcançar aquelas metas. Bom, a gente tem mais 6 meses pela frente, vamos começar o segundo semestre, então dá tempo sim de realizar muitas metas, independente do Covid, independente do momento que nós estamos passando, né? Porque a vida continua e a gente tem que evoluir, tem que se transformar, se adequar ao momento e continuar. Então eu vou dividir com vocês um pouquinho de como eu faço o meu planejamento. Então, eu vou sentar agora para o segundo semestre. Vou pensar em tudo aquilo que eu desejo realizar até o final do ano. E vou separar quais são as minhas principais metas. Então, eu vou definir lá 3 a 4 metas que eu desejo que se realizem ainda esse ano. E vou montar um planejamento do que eu preciso para realizar essa meta. Então, por exemplo, eu quero ter uma vida mais saudável. Então, eu vou planejar o que eu preciso fazer para ter uma vida mais saudável. Então eu preciso praticar mais atividade física, eu preciso melhorar a minha alimentação. O que eu preciso fazer para alcançar essa meta? Então eu vou definir as minhas metas e vou também definir o que eu preciso fazer para realizar essas metas. Feito isso, eu vou começar a fracionar isso. É importante você ter cautela na hora de definir as atividades que você precisa executar para alcançar a sua meta. Porque se você definir uma quantidade muito grande de atividades, você pode acabar se frustrando, porque às vezes a gente não tem tempo para fazer tantas atividades. Então você analisa com cautela, vê aquilo que é possível, que é atingível, e aí sim você começa a definir o que você precisa fazer para atingir a sua meta. Agora que você já analisou quais são as atividades necessárias para você alcançar a sua meta, a gente vai falar do planejamento para execução. Então, a ferramenta que você vai usar para executar. Então, você pode usar tanto uma agenda do Google ou você pode usar uma agenda em papel. Aí vai da forma com que você se sente mais confortável, que você tem mais hábito para você estar utilizando. Eu gosto mais do papel ainda, sou muito da época do papel. Então, eu pego a minha agenda, meu planner, e anoto tudo aquilo que eu preciso fazer durante a minha semana para alcançar uma determinada meta. Fazendo seu planejamento semanal, você vai se sentir muito mais produtivo e com certeza vai ficar muito mais perto de alcançar aquela meta que você tanto deseja. Então, faça isso. Pense aquilo que você deseja realizar, o que você precisa fazer para poder alcançar aquilo que deseja e defina pequenas atividades para você executar durante a semana. Então, gente, é pequenas atividades mesmo, não é assim, nossa, eu quero ter uma vida mais saudável, então a partir de hoje eu vou me alimentar de tal jeito, eu vou acordar 5 horas da manhã para correr, e isso, aquilo, outro. Eu quero aprender um conteúdo novo, então eu vou começar a estudar 2 horas por dia. Não, calma. Fazendo isso, você vai acabar causando frustração. Porém, se você fazer um planejamento de pequenas tarefas diárias, você vai se sentir muito mais produtivo, vai ficar mais animado para fazer mais coisas e vai começar a aumentar a quantidade de atividades e no final você vai ver que alcançou aquela meta que tanto desejava. Então é assim que eu faço, eu defino 2 vezes por semana que eu vou fazer o exercício físico, a quantidade de tempo que eu vou fazer, eu defino os dias que eu vou acordar mais cedo para estudar ou dormir mais tarde. Se eu vou precisar, na hora do meu almoço, tirar 10 minutinhos para fazer a leitura de algum livro, eu faço esse planejamento. Então, o que eu quero alcançar até o meu final do ano, o que eu preciso fazer e as pequenas tarefas diárias que eu preciso executar para alcançar meu objetivo. É isso, pessoal. Espero que eu tenha colaborado com vocês. Qualquer dúvida, me chamem no direct. Façam um planejamento semanal de vocês. Um beijo, boa noite.